Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Ó, já estou na terceira aula do T1, tá certo? A gente está continuando aqui todo esse conteúdo dessa maneira, tá certo? Eu queria que vocês sempre falassem para mim depois lá no grupo ou no Classroom, no Google Sala de Aula, para quem estiver conseguindo acessar, se vocês estão conseguindo compreender, tá certo? Do mesmo jeito, a gente vai fazer aquele esquema que eu vou fazer como se fosse uma lousa e vocês vão anotando tudo isso no caderno de vocês, tá bom? Quem terminou, depois você pode mandar lá pelo Google Sala de Aula uma foto do seu caderno, tá certo? Ou da sua apostila também. Ou pode mandar no WhatsApp também, tá certo? Pessoal, vamos começar. Então, a aula de hoje, a gente vai falar sobre a Lua, tá? O tema da aula de hoje, a terceira aula, é Lua. Então, pessoal, primeira coisa, peguem aí, anotem a data de hoje, mesmo esquema de sempre. Anotem o tema, ciências, né? E o nosso tema geral é Lua, beleza? Então, gente, para começar um pouquinho aí sobre Lua, acho que todo mundo já olhou para o céu, né, para perceber a Lua, mas a gente nunca pensou muito sobre ela, tá? Este é o resultado que encontrei na web. Então a gente vai explorar um pouquinho sobre a Lua, beleza? Então, o que é a Lua? Quero que vocês pensem, se vocês quiserem responder na opinião de vocês primeiro, o que é a Lua? Existem mais luas? Então, gente, todo mundo vê assim a Lua, mas será que existem outras luas? Será que os outros planetas também têm suas próprias luas, por exemplo? E todas as luas que a gente vê no céu são sempre a mesma? Quero que vocês pensem um pouquinho aí, tá certo? Então, peguei aqui uma imagem, gente. Aqui é como se fosse várias fotos ao longo do mês mostrando a Lua ao longo de um mês, né? Dá pra ver que ela muda de formato, ela parece até outra, né? Olha só, essa aqui parece um Czinho, aqui é uma bola. Então, a gente vai falar sobre essa Lua. Então, o que é a Lua? A Lua é o que a gente chama de satélite natural. Satélite é um objeto que gira ao redor do planeta, tá? Satélite também tem aqueles artificiais, por exemplo, satélites de TV, satélites de comunicação, mas eles são artificiais. Como assim artificial? Ele foi colocado lá pelo ser humano. A Lua é um satélite natural, certo? Ela já existe lá naturalmente. Pessoal, quando a gente fala sobre Lua, Lua com L maiúsculo é a Lua do planeta Terra. Só que existem outras luas com L minúsculo, tá? Cada planeta tem seus próprios satélites naturais, tem suas próprias luas. E cada uma dessas luas dos outros planetas são bem diferentes, tá certo? Elas têm suas próprias características. Peguei aqui uma imagem para demonstrar. Esse aqui vermelho do fundo é o planeta Marte. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Marte tem duas luas bem diferentes da gente. Tem uma lua que se chama Deimos e outra lua que se chama Phobos. Olha como que elas são diferentes. Elas não são nem perfeitamente redondas. Elas parecem um meteoro que está lá rodando ao redor do planeta, né? Então, cada planeta tem as suas próprias luas e essas luas têm as suas características. Então, o exemplo aqui do planeta Marte possui duas luas, Deimos e Phobos, que são bem diferentes da nossa lua. Presta atenção, ó. L maiúsculo é a lua do planeta Terra, L minúsculo não. É só uma convenção, tá, gente? Chamar desse jeito. Sempre que vê maiúsculo é porque eu tô falando da nossa lua. Beleza? Vou dar uma pausa aqui para vocês copiarem, tá certo? Então, pessoal, peguei aqui uma imagem bem interessante mostrando a Lua ao longo de uma passagem de um mês, né? Dá pra ver ali naquela animaçãozinha. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as fases da Lua. Quando a gente olha a Lua ao longo de um mês inteiro, a gente consegue perceber que ela vai mudando ao longo de um mês. No começo do mês ela está de um jeito, no meio do mês está de outro, até muda a hora que ela nasce, a hora que ela está no céu e principalmente seu formato, tá certo? Ela vai mudando bastante. Por que será que esse formato da Lua muda? E por que será que tem cada fase diferente da Lua? Será que ela vai se modificando? O que será que afeta a fase da Lua, tá? Então, o que vai determinar essa fase tem a ver com o Sol. Como assim o Sol? A Lua não é um objeto que tem luz.
ela reflete a luz. O Sol é um objeto que tem luz. Então, o Sol está brilhando lá longe, e daí o brilho do Sol reflete na Lua e a gente enxerga esse brilho. Vamos tentar entender aqui nessa imagem. Ó. Aqui está o Sol. O Sol está mandando os raios para cá. Ó. Dá para perceber, por exemplo, que metade da Lua está iluminada e metade está escura porque está na sombra. A mesma coisa aqui. Ó. O lado iluminado sempre está do lado do Sol e o lado escuro sempre está do lado da sombra. E isso aqui afeta o jeito que a gente percebe a Lua. A gente está aqui no planeta Terra. Se eu estou aqui olhando para cá, eu vejo tudo preto. Se eu estou aqui olhando para lá, eu vejo tudo claro. Então as fases da Lua estão relacionadas à sua posição no Sol. Então, ó, o Sol ilumina sempre a mesma parte da Lua. Sempre o mesmo lado. E esse lado que está sendo iluminado pelo Sol reflete a luz. Dependendo da época do mês que a gente está, a posição que a Lua que está, a gente vê a Lua com formatos diferentes no céu. Então, os formatos da Lua que tem lá no céu são de acordo com o reflexo que ela faz do Sol. Tá certo? Vou dar uma pausa aqui para vocês copiarem. Pessoal, esse assunto é um pouco complicado de entender, tá? É pouco normal, mas o que tem que entender? Que a Lua, na verdade, é uma só e que seus formatos, as suas fases mudam por causa do Sol, tá bom? Então aqui, ó, peguei essa parte, eu queria que vocês copiassem, por favor, tá? A Lua cheia, ela é totalmente iluminada, o que a gente chama de quarto minguante, metade dela é iluminada e metade dela é escura. A Lua nova não tem luz nenhuma, ela é totalmente não iluminada. E o quarto crescente, a Lua começa a se iluminar, tá certo? Essa imagem aqui vocês podem copiar no caderno. Isso, a passagem das fases, a gente chama de ciclo lunar. E esse ciclo lunar dura mais ou menos de 28 a 29 dias, para dar um ciclo completo. Então você pega o calendário, a cada 29 dias mais ou menos, você vê que retorna a Lua cheia, tá certo? Por causa do ciclo lunar. E então aí é no geral. No geral, falamos um pouquinho sobre as fases da Lua. E se eu perguntar, para que serve a Lua? Dá uma dica, não vale falar que é para iluminar a noite, tá? Para que será que serve a Lua? Para que a Lua está lá? Se a gente for pensar assim, para a gente, diretamente, a Lua não tem uma função muito importante. Mas ela tem uma função muito importante na natureza como um todo. Por quê? Para que serve a Lua? A Lua serve para criar as marés. Tá? O que é maré? Peguei aqui uma imagem para a gente ter uma ideia. Ó. Isso aqui são as duas fotos do mesmo lugar. Essa imagem desse lado está na maré baixa. O oceano abaixa na maré baixa. Esse lado aqui é na maré cheia. O oceano sobe. Então sabe quando você vai para a praia e você nota assim que durante o dia o mar vem mais perto de você e o mar afasta? Isso quem controla é a Lua. A Lua que dá a altura das marés. Se a maré é baixa ou se a maré é alta. Bem interessante, né? Aqui eu separei um vídeo, tá? Bem interessante, bem legal, para mostrar um pouquinho sobre como que funciona as marés. Acompanhem comigo. Se não sair o áudio, depois eu mando o link, tá? Você já deve ter ouvido falar que a Lua é a causa das marés. Mas você sabe como isso acontece? O fenômeno das marés é causado pelo movimento da Lua e da Terra em torno de um centro de massa comum. A água dos oceanos é mantida na superfície do planeta por meio da força da gravidade. A força gravitacional da Lua, que é cerca de 15% da terrestre, afeta a superfície da Terra, atraindo seus objetos para seu centro gravitacional. Os oceanos são um corpo fluido, que acaba deformado pela gravidade lunar. Mas cada ponto da Terra é afetado pela gravidade com diferentes forças. Os pontos mais próximos da Lua são deslocados em sua direção, formando bulbos nos oceanos. Olha só, pessoal, deu para perceber que a Lua atrai o oceano? E o movimento da Terra ao redor do centro de massa do sistema Terra e Lua gera uma força centrípeta ao redor deste ponto, resultando nos bulbos do lado oposto. Os bulbos são resultado do acúmulo de água que é atraído em direção ao centro de gravidade lunar. Olha que legal. Na direção da Lua, o oceano está mais alto. E aqui, longe da Lua, o oceano está mais baixo. São as marés altas, que ocorrem em ambos os lados do planeta.
Conforme a Terra gira, as marés variam, gerando 2 marés baixas e 2 marés altas por dia. Mas o Sol também... Então, pessoal, daí olha cá, ó, outra imagem. Que interessante, dá uma olhada. Aqui de novo, ó, maré alta, você nem consegue ver areia. Olha quando a maré baixa, surge uma praia gigantesca, tá? E aqui novamente uma imagem, ó, mostrando que a Lua atrai a água e cria maré alta. E daí onde está distante da Lua, cria maré baixa, tá? Pessoal, essa parte da Lua era mais ou menos isso mesmo que eu queria dar. Agora vocês vão pegar a apostila de vocês, tá? Apostila volume 1 de Ciências. E queria que vocês fizessem a leitura e os exercícios que estão na página 30 e 31, tá certo? Para essa semana é só isso, tá bom, pessoal? Até semana que vem.